Olá, eu sou o William aqui do canal Rachel Dash e recentemente eu fiz um vídeo sobre o coronavírus aqui no Brasil. Então nesse vídeo eu expliquei sobre a matemática por trás dessas epidemias e utilizei dados aí do Ministério da Saúde para projetar, utilizando um simulador que a gente construiu nesse vídeo, cenários futuros aí do Brasil. Inclusive eu estou mantendo atualizada aí uma página que vai aparecer para vocês que tem essas projeções com os dados do Ministério da Saúde. Lá também tem um link para esse vídeo, caso vocês queiram entender essa matemática epidemiológica. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai utilizar esse modelo que a gente desenvolveu para ver o que acontece com uma quarentena, como essa quarentena pode ser utilizada para controlar ou achatar a tal dessa curva de infecção. Bom, a gente vai ver todas essas curvas no vídeo de hoje, então sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, antes de eu mostrar o gráfico aqui para vocês, eu vou explicar mais ou menos como funciona uma epidemia. A gente pode classificar a população em mais ou menos 3 grupos. Pessoas que ainda não foram infectadas, que eu chamo de suscetíveis, pessoas que foram infectadas e pessoas que já se recuperaram ou morreram. Então esse grupo de pessoas que se recuperaram ou morreram eu vou chamar de removidas, porque elas não influenciam mais na evolução do vírus. Porque ou elas já criaram imunidade, então elas não vão mais transmitir o vírus, ou porque elas morreram, então elas também não vão mais transmitir o vírus, ok? Muito bem, agora eu vou mostrar aqui esse gráfico e ele mostra como que esses 3 grupos, a população desses 3 grupos evolui no tempo. Então, essa primeira curva aqui, azul, simboliza a população suscetível, que inicialmente é toda a população. Então, conforme vão surgindo casos, as pessoas que estão nesse grupo vão passando para o grupo de infectados, que é essa outra curva aqui amarela, laranja. E aí, as pessoas que vão sendo infectadas, ou elas vão sendo curadas ao longo do tempo. Então, essa curva verde aqui, então as pessoas vão se curando ao longo do tempo. E uma parte das pessoas que foram infectadas vão morrer, que é a curva vermelha aqui. Então, no caso do coronavírus, uma fração bem pequena da população que vai morrer. Porém, essa fração ela é pequena, mas considerando a população do Brasil, 200 milhões, mais até, vai ser uma parte considerável, vai ser um número muito grande. E é por isso que a gente tem que tomar algumas medidas para evitar que esse número de mortes seja tão grande assim. Bom, tem outra curva aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a curva de casos graves. Então, apenas uma fração bem pequena evoluem para casos graves, e esses casos aqui são cruciais, que são as pessoas que vão ir e ser internadas nos hospitais. Então, esse é o grande problema atual do coronavírus. Essa curva aqui roxa, ela vai ser maior do que essa linha tracejada. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, que representa o número de leitos disponíveis. Então, por exemplo, olha a quantidade de leitos disponíveis aqui, Vou dar um zoom um pouco maior aqui. Então, é uma parte muito pequena, São 50 mil leitos, pouco mais. Então eles estão aumentando esse número de leitos aí para tentar atender esses casos graves, mas vocês podem ver que os casos graves aqui são muito maiores do que a quantidade de leitos disponíveis. Então esse é o grande problema, e por isso que a gente tem que achatar a curva de infecção, que é essa curva laranja aqui, para diminuir a quantidade de casos graves e a gente conseguir atender essas pessoas ao longo do tempo. Então, o ideal é que essa curva de casos graves aqui fosse sempre abaixo dessa linha tracejada. Esse é o ideal, mas não é isso que acontece, não é isso que vai acontecer no Brasil, infelizmente. Bom, mas a gente pode tentar minimizar. Então, pessoas que estão aqui nessa parte de cima, dessa linha tracejada,
muito provavelmente vão morrer. Então a mortalidade desse vírus pode ser muito maior, porque pessoas que seriam internadas e depois iam se recuperar com o tempo, não vão ter mais acesso, né, ao hospital e provavelmente vão agravar ainda muito mais e vão acabar morrendo. Então a mortalidade pode ainda ser maior se isso acontecer. Bom, quero primeiro frisar aqui para vocês, né, destacar que esses parâmetros aqui que eu estou utilizando são meramente ilustrativos, né? Não estou utilizando os valores corretos, até porque é muito difícil estimar esses valores nesse momento, né? A gente está numa etapa muito inicial ainda, é bem difícil estabelecer isso. Inclusive os cientistas também estão tendo muitas dificuldades aí para prever. Bom, agora que a gente está usando esse modelo epidemiológico aqui, a gente pode ver como que os fatores vão influenciar nessas curvas aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui mortalidade. Então, se a gente aumentar o índice de mortalidade, a curva de pessoas que vão morrer vai aumentar e a curva de pessoas que vão se curar vai diminuir, obviamente, né? Pessoas que antes se recuperavam agora estão morrendo, por isso que ela diminui e essa daqui aumenta, certo? Muito bem, então vamos deixar aqui baixo porque a mortalidade do coronavírus é baixa. Legal. Pessoas infectadas no dia zero. Então a gente tem uma pessoa infectada, mas o que acontece se a gente tivesse mais pessoas infectadas? Bom, a gente vai adiantando, né, o cenário daquilo que pode acontecer. Então, quanto maior o número de pessoas infectadas, antes vai acontecer esse pico aqui da infecção. Então é basicamente isso que influencia. E obviamente, se a gente tiver 0 pessoas infectadas, né, ninguém vai ser infectado, né, a população vai ficar totalmente não infectada, né, suscetível, o grupo vai ser inteiro e o resto vai tudo zerar aqui. Então, vamos deixar aqui 1 para a gente ver a evolução aqui da epidemia. Bom, aí temos 2 fatores muito importantes, que são esses fatores aqui que os cientistas tentam calcular. Então, o beta é a transmissão do vírus. Então, ele está relacionado com quantas pessoas você pode infectar. Então, quanto maior esse índice de transmissão do vírus, vamos ver o que acontece. Então, a curva aqui de pessoas, né, o pico de pessoas infectadas aumenta. Então, vale ressaltar que essa curva aqui de pessoas infectadas são pessoas que estão infectadas neste exato dia, né? Então, por isso que ela vai e diminui. Mas essas pessoas curadas aqui, elas vão acumulando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, a gente está aqui com a curva verde quase na população inicial. Significa que praticamente todo mundo foi infectado em algum momento. Então, uma parcela bem pequena morreu e o resto se recuperou. Então, nesse caso aqui, né, se essa transmissão for muito grande, ela eventualmente vai contaminar a população inteira. Bom, e por que essa curva, né, de infectados aqui ela diminui? Bom, ela diminui porque as pessoas vão se recuperando e quando elas se recuperam, elas criam imunidade ao vírus. Então elas não pegam mais. Se uma pessoa pegou coronavírus, ela não vai pegar mais o coronavírus desde que ele seja o mesmo coronavírus. Né? A gente já teve outros casos aí de coronavírus no passado, né? Esse é o COVID-2, né? O coronavírus Covid-19, né? O que está acontecendo no ano de 2019 e 2020. Então, por isso que a gente não tem imunidade a ele, por isso que a gente está pegando o coronavírus, né? Muito bem, então a gente já viu que esse índice de transmissão aqui é extremamente importante. E ele é alto no caso do coronavírus, né? Ele se espalha muito rapidamente, como é o caso de gripes, né? Doenças aí que podem ser transmitidas pelo trato respiratório, né? Se a gente passa a mão na boca, nos olhos, né? Nas mucosas, e a gente já
contrai o vírus. Então é muito fácil dele se espalhar. Então isso daqui é alto, mas não tanto assim. E conforme esse índice for menor, né, ele vai cada vez aqui atingindo um número menor de pessoas. Porque as pessoas vão se recuperando mais rápido, né, do que as pessoas vão sendo infectadas. Então, na verdade, só uma fração da população acaba sendo atingida pelo vírus, né? Outra parte da população, né, que restou aqui, nem entrou em contato com o vírus. Bom, então a gente já viu o que acontece aqui com essa transmissão, a taxa de transmissão do vírus. Esse gama é a taxa de recuperação. Então, quanto menor essa taxa, né, vamos ver o que acontece aqui. Quanto menor essa taxa, mais lento as pessoas vão se recuperando. Então, olha o que acontece com a curva verde. Ela vai ficando mais lenta, né, subindo mais lentamente. E o pico de infecção vai aumentando. Ó, tá vendo que ele está aumentando bastante? Porque as pessoas elas estão se recuperando lentamente e elas têm um período muito maior para infectar novas pessoas. E aí ela acaba tendo um pico muito maior aqui de pessoas infectadas em determinado momento. Bom, e se você aumenta muito, né? Nesse caso aqui, as pessoas se recuperam tão rápido que nada acontece, né? O vírus, ele tem um caso de vírus, a pessoa se recuperou tão rápido que ela não entrou em contato com ninguém e não transmitiu o vírus. Então, é isso que acontece se a gente se recupera tão rápido assim. Então, conforme a gente vai diminuindo aqui, a gente vai vendo que o pico, né, de infecção vai aumentando e a fração aqui das pessoas que foram atingidas pelo vírus também muda bastante. Então, esses dois fatores aqui determinam a dinâmica da epidemia, né? Eles que influenciam isso. E isso daqui é muito difícil de prever, né? Esses fatores aqui é o que a gente tenta fazer a todo momento agora, porque isso indica quantos leitos a gente vai precisar para suportar esse pico aqui, né? Como a gente reforça o sistema de saúde para aguentar esse pico de infecção. Bom, agora a gente já viu como esses fatores influenciam, né, essa curva aqui da infecção. E agora eu vou dar um zoom aqui para a gente ver a situação dos casos graves e do leito disponível. Então, vocês estão vendo aqui que eu vou dar um zoom um pouco maior aqui. Eu vou diminuir a mortalidade aqui. Muito bem. O que vai acontecer agora? O objetivo é a gente deixar essa curva lilás, que são os casos graves, abaixo dessa linha aqui tracejada de leitos disponíveis. Como é que a gente faz isso? Uma das estratégias, que é o que a gente está fazendo agora, é usando a quarentena para tentar achatar essa curva. Então, primeiro eu vou dar um zoom out aqui e mostrar qual que é o efeito da quarentena. Então imagina que a gente detectou aqui no segundo dia, a gente detectou e todo mundo entrou em quarentena. Então a gente entra em quarentena aqui por, vamos ver aqui um caso aqui, a gente entrou em quarentena por 30 dias, por exemplo. Então se a gente detectar exatamente uma pessoa está infectada, já entra todo mundo em quarentena, isola a pessoa, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu quando a taxa de recuperação era muito rápida. A pessoa se recuperou, não tem mais o vírus, ou ela morreu, né, no caso, não tem mais o vírus não vai se propagar mais, e a população fica sem ser infectada. Então é isso que poderia ter ocorrido caso a gente fizesse, detectasse muito antes. No caso do Brasil até daria para fazer isso, porque não tinha chegado ninguém ainda infectado. Então se a gente tivesse feito quarentena no primeiro dia, a gente não ia ter ninguém infectado aqui.
Então, todas as pessoas que entram aqui no Brasil, obviamente esse modelo não leva em consideração pessoas que estão chegando, né? População crescente aqui. Mas, nesse caso aqui, então, se a gente fizesse a quarentena, nada teria acontecido. Se todas as pessoas que tivessem vindo para cá tivessem ficado 15 dias de quarentena, a população não seria infectada. Mas isso é muito difícil, né, de fazer. E mesmo assim, imagina esse caso hipotético, né? As pessoas não se infectaram. A gente fez uma quarentena e beleza, ninguém se infectou. O que vai acontecer? Bom, tá todo mundo suscetível aqui, né? Ninguém tá imune a nada aqui. Se um caso vier aqui e a gente falhar, né, de fazer essa quarentena de novo, aí vai acontecer toda essa curva epidemiológica de novo, né? Então a gente vai ficar brincando aí na loteria, né? Será que vai vir o vírus para cá, né? O mundo inteiro imune e a gente vai se ferrar aqui com a epidemia, né? Bom, vamos simular agora o que acontece se a gente fizer a quarentena aqui de 30 dias. Vamos diminuir aqui, 15 dias. E vamos ver qual que é a influência do timing, né, do tempo em que a gente decide fazer a epidemia. Então, por exemplo, se for uma duração aqui, uma quarentena de 15 dias, começando no dia 2, não vai surtir o menor efeito aqui, né? Porque não foi suficiente para conter aqueles primeiros casos. E aí o que aconteceu? Quando a gente saiu da quarentena, começou o processo tudo de novo e ele evoluiu para essa epidemia, né? Então, o que pode acontecer lá na China, né? Porque a China tem 1 bilhão lá de habitantes e apenas uma fração muito pequena da população teve contato com o vírus. Então, eles estão pensando em sair da quarentena e muito provavelmente isso daqui vai acontecer, né? Porque a população lá está suscetível, então eles podem ter uma outra epidemia lá. Ok. Então, imagina que a gente mude aqui. Vamos ver o que vai acontecendo. Então, conforme a gente vai aumentando aqui o dia, a gente vai... Opa, aqui já começou a surtir um certo efeito, né? Então, se a gente começar a fazer a quarentena próxima do pico, está vendo que vai surtir um efeito bem melhor, né? A gente não alterou nada a duração da quarentena, só o time, né? Quando que a gente começou a quarentena. Então, olha o que acontece aqui. Bom, essa curva aqui de pessoas recuperadas, né? Grupo suscetível aqui, indica quanto da população não foi infectado ainda, né? E, consequentemente, o número de pessoas que vão morrer vai ser bem menor, né? Porque esse número é proporcional a essas curvas aqui. Então, a gente vai vindo aqui num caso e, por exemplo, aqui, né? Mais ou menos aqui. Não, se eu continuar daqui para cá, né? Não adianta nada eu fazer a quarentena depois que o ciclo epidemiológico aconteceu, né? Obviamente. Mas tem um sweet spot aqui, né? Tem um lugar que é o ponto ótimo aqui para a gente fazer a quarentena, que é mais ou menos nesse caso aqui, no dia 65. Então, se a gente fizer a quarentena no dia 65, 15 dias, o pico é muito menor, né? E a fração da população que foi atingida é bem menor também, né? Sobrou aí mais de 50 milhões de brasileiros aí sem se infectar. E aí eles ainda vão estar suscetíveis, né? Caso eles forem em algum outro país e ter contato com esse vírus, eles vão poder se infectar. Diferentemente dessa curva verde aqui de pessoas que já se recuperaram e já têm imunidade. Então, olha o efeito da quarentena, né? O que ela faz aqui? Ela diminui drasticamente esse pico. Então, vamos dar um zoom aqui um pouco maior
Então esse pico aqui diminuiu bastante e também diminuiu essa curva aqui de casos graves. Então, por exemplo, aqui, se a gente vier um pouquinho mais para cá, tá vendo como muda essa curva de casos graves aqui? Bom, a gente ainda está longe aqui do ideal, né, que seria estar todo mundo abaixo aí dessa linha tracejada aqui. Vou dar mais um zoom aqui. Tá, mas vamos ver, então, a gente já viu a influência do timing aqui, né, para essa curva. Vamos ver qual que é a influência do período, né, de duração da quarentena. Então, se a gente for aumentando aqui a quarentena, nota que a curva vai diminuindo, né, logo depois aqui. Só que esse pico aqui, ele vai continuar como está, né? Isso daqui só vai ser influenciado se a gente começar antes, né, a fazer essa quarentena. Então, se a gente começar antes e estender o período da quarentena, olha o que pode acontecer. Que é mais ou menos o caso lá da China, né? Então, eles começaram a crescer o número de casos, fizeram quarentena, agora, né, o número de casos está baixando e tal, mas muito provavelmente eles vão enfrentar um outro pico aqui, ó. Tá vendo? Porque tem muita população suscetível ainda. Então isso provavelmente vai acontecer lá na China depois. A não ser que eles lancem uma vacina, alguma proteção, né, para evitar, né, criar imunidade sem as pessoas contraírem esse vírus, né? Porque aí a gente já elimina essa curva aqui. Então, vocês viram aqui a influência da duração da quarentena ao longo do tempo e do time, né, quando a gente começa a fazer a quarentena também influencia bastante, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente começou a fazer a quarentena bem cedo, né? Então, a gente viu, se a gente faz uma quarentena muito cedo, vai durar 15 dias mais ou menos. 15 dias mais ou menos aqui. É óbvio que a taxa de transmissão vai ser maior, que na verdade a gente começou no dia 25 mais ou menos, né, da infecção. Então a gente está aqui no dia 25, faz a quarentena de 15 dias e vocês viram que vai fazer basicamente diferença nenhuma aqui, né, no cenário global aqui, porque as pessoas, a gente só vai atrasar, né, a curva, né, o que pode acontecer ao longo do tempo. A gente está mais atrasando o que pode acontecer para numa esperança de ter vacina, né, a gente poder imunizar as pessoas sem elas serem infectadas. Mas o ideal seria, né, a gente fazer a quarentena muito próximo do pico, né? Então, por exemplo, vou continuar aqui 15 dias. E aí, muito próximo do pico, que vai ser mais ou menos aqui 64, dia 64. Então, olha o efeito, né, que isso fez aqui no pico e na população que não foi infectada. Isso e sem quarentena, né? É uma diferença muito grande, né? Com quarentena, sem quarentena. Então é isso que acontece quando a gente faz a quarentena. Só que obviamente é muito difícil saber quando que esse pico vai acontecer e é por isso que a gente tem que a gente precisa testar várias pessoas para a gente poder estimar aqui esses fatores e prever quando que esse pico vai acontecer. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui, entendido. E se vocês gostarem, por favor, dê um like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.
Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de pauta para a gente testar aqui, casos hipotéticos ou algum outro assunto, envie aí nos comentários que eu vou ler e aí a gente pode fazer outros vídeos relacionados a esses assuntos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo.